diz a palavra do Senhor. Vamos nos colocar em pé, amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com... 19. 1 de Reis 19. Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahweh, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahweh, o Senhor dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante destas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendou os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahweh não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahweh, o Senhor dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Amém. Soberano Deus, graças te damos pelo teu favor, que na manhã de hoje o Senhor possa ministrar uma palavra aos nossos corações, que o Senhor nos possa dar uma direção conforme a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, amém. Amém? Toma o teu assento, amém? Bênção. Nós conseguimos ver que dentro da Bíblia, ou no caso Elias, ele estava sendo movido por um desejo muito forte de justiça. Porque ele disse para Deus: o zelo por Deus me consome. Mas ainda assim, Elias queria morrer. Elias estava disposto a abandonar tudo aquilo que era obra para morrer, porque já era cansativo para Elias. Já era um fardo para Elias, porque ele viu até os seus companheiros a morrer. E em dias como hoje,
uma das grandes dificuldades que nós temos é permanecermos e sermos constantes naquilo que Deus quer para nós. Quantos trouxeram aqui os cadernos? Amém? Bênção. Por favor, eu vou pedir que sejamos rigorosos com essa questão dos cadernos, amém? Isso realmente é algo que, quantos que servem na casa do Senhor estão sem um caderno? Quero ver mesmo. Que estão sem. Agora os que servem na casa do Senhor. Os que servem estão todos com caderno, né? A Isha não tem. Mas quem quer? Hã? Tem folha. Caderno. Próximo culto, todo mundo com caderno, amém? Bênção. Senão vão começar a pegar todos os domingos. Amém. Não tomem isso como uma arrogância da minha parte, por favor. Mas isso aqui é realmente uma parte doutrinária para nós, amém? Eu aponto o que vocês pregam aqui. Isso não é arrogância. Então não me entendam mal. Então nós estamos a ver que Elias está a sofrer. Ele literalmente está a pedir, está a implorar que Deus tire a vida dele, porque ele já não suporta mais. Viu os companheiros de luta dele a morrer. Viu as pessoas que ele amava a morrer ao fio da espada. E ele disse: Senhor, se for possível, tira a minha vida hoje. E muitos de nós por vezes estamos nessa condição, aonde nós não estamos nem mais a suportar o que estamos a passar. Estamos a implorar a Deus: Deus, tira a minha vida, porque eu já não aguento mais passar por essa situação. E isso é normal, porque até certo ponto nós somos seres humanos. Somos homens. Homens que têm debilidades, homens que têm fraquezas, homens que têm necessidades, homens que têm ambições, mas ainda assim acabamos por ter frustrações. Por quê? Porque muitas das coisas que Deus falou ainda não vimos acontecer. Porque Deus quem está a indicar e quem está a enviar Elias é o Deus Todo-Poderoso, mas é o mesmo Elias que está a fazer fogo cair do céu, que está a fugir de Jezabel. Parece algo tão estúpido, parece algo tão sem sentido, porque você vai dizer: mas se Elias mandou fogo cair do céu e destruiu os profetas de Baal, por que ele também não manda fogo cair do céu e destrói Jezabel e ponto final? Por que não era mais fácil ele pegar e destruir também de uma vez por todas aqueles que são os inimigos dele? Mas existem lutas que Deus vai nos permitir passar. Existem situações que Deus vai nos permitir mesmo ficar lá, porque Ele precisa nos ensinar algumas coisas. Porque a Bíblia está a dizer que Elias ele vai se refugiar e ele dorme. E antes dele dormir ele faz a oração para que Deus o mate. Mas só que a palavra vai dizer que o anjo do Senhor vai e lhe acorda. Ele quer, ele serve. Algumas dores é mesmo só para nós esperarmos ver o anjo do Senhor nos servir. Algumas situações é mesmo só para nós esperarmos ver o anjo trazer um alimento. Mas Senhor, eu não quero alimento. Elias não está a falar que quer pão. Elias não está a falar que quer pão. Elias está a falar que quer a morte. Elias está a falar que quer desistir de tudo, que quer de uma vez por todas seguir o caminho dele, que quer ir para a glória de Deus. Só que nós precisamos entender que Elias, Deus está a te preparar para algo maravilhoso. Elias, Deus está a te preparar para algo excelente. Porque Elias está a dizer: me mata, mas Deus está a dizer: espera. Elias está a dizer: Deus me tira a vida, mas Deus está a dizer: espera. Porque eu preciso te arrebatar de uma forma diferente. O teu corpo não pode padecer, Elias. O teu corpo não pode ser destruído, porque eu vou te tirar desse mundo com uma glória excelente. Mas Elias não sabe disso. Elias ele pensa que vai morrer como os profetas morreram. Elias ele pensa que se calhar também precisa morrer ao fio da espada.
galardão daqueles que esperam no Senhor, até mesmo com relação à morte, é excelente. A morte que você esperava, até mesmo para a morte, Deus pode te surpreender. Porque muitos nós pensamos que a vida retirada daqui da terra é como todos, que vai acontecer como todos, igualmente para todos, da mesma forma. E é normal que nós pensemos isso. Mas Deus surpreende Elias e tira Elias e faz com que uma carruagem de fogo tire Elias daqui da terra. E o corpo de Elias que não sofre decomposição, porque foi levado para a glória de Deus. Mas só que Elias não sabe dessas coisas. Então Elias tem que pelejar, tem que seguir obedecendo, tem que seguir lutando. Mas a luta que você enfrenta aqui na terra é difícil, é dura. Existem lutas, porque muitos já alegam, muitos teólogos alegam que Elias passou por um processo de depressão. Elias já não queria mais viver. E eram indicativos de quê? De depressão. Aonde o homem está dizendo, eu já não quero mais essa vida, já não quero mais viver isso, já não quero mais fazer isso. E muitos de nós, por vezes, com relação ao serviço ali da casa do Senhor, nós podemos estar aqui a dizer para as pessoas, não, glória a Deus, aleluia. Mas ao acordar você pode dizer, Senhor, eu já não quero mais isso. Senhor, eu cansei de viver isso. Mas só que isso é uma decisão que não se toma de ânimo leve. O seguir a Deus é uma decisão que não se toma de ânimo leve, porque muitos querem seguir a Cristo. E Cristo lhe disse, vocês têm a certeza que querem me seguir? Porque o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Se Cristo está nos dizendo, eu não tenho onde repousar a cabeça, significa que quê? Muitas das vezes você não vai encontrar benefício nenhum em servir a Deus. Muitas das vezes você não vai encontrar benefício nenhum em estar aqui aos domingos. A menos que seja um benefício celestial. Porque Jesus Cristo nos diz, não acumulem tesouros aqui na terra, aonde o ladrão rouba, aonde a traça vem e destrói. Mas acumulem os vossos tesouros aonde? Nos céus. Então por vezes não há um benefício terreno. A glória que nós ansiamos aqui na terra, por vezes não vai existir. Quem vai explicar isso para Elias? Se ele está vivendo na pele essa situação. Uma vez o Senhor ele ministrou e falava muito forte comigo, e ele dizia que, ao contrário daquilo que temos pensado, o ministério tem mais a ver com dor do que com glória. Porque a glória é só para o final, quando você acaba tudo. Porque não existe glória em quem não terminou a carreira. Não existe glória para quem não terminou a corrida. Só existe glória para quem terminou a corrida. Porque muitos podem começar a corrida. Quantos começam uma maratona? Muitos começam uma maratona. Você vê que uma multidão está lá no princípio. Uma multidão começa a maratona. E de repente você percebe que muitos vão acelerados e vão lá na frente e começam de uma forma com muita velocidade. E de repente começam a desfalecer. Mas ele estava lá na frente. E começa a desfalecer. E de repente você vê que aquele começou com tanta velocidade até é capaz de desmaiar no meio do caminho. Outros são socorridos pela ambulância. Outros ficam tão para trás. Mas aqueles que estão lá para trás, eles dizem, eu vou no meu ritmo. Eu vou no meu ritmo. Seguindo até o final, até cruzar a meta. E depois são o quê? Presenteados com uma medalha. Então não existe glória para aqueles que estão a correr. Só existe glória para aqueles que estão a terminar. Por isso é que o próprio Elias
durante a caminhada toda, durante o percurso todo, está a sofrer. Há quem aqui na terra mesmo vai provar só mesmo mais sofrimento. Temos que ser claros com relação a isso. Há quem aqui na terra vai padecer mesmo, vai sofrer mesmo muito. E vai desejar também que lhe seja tirada a vida. Mas só que Jesus está dizendo que a minha glória ou a minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. Então nós não temos o direito de dizer a nós mesmos que já não quero viver, eu já não quero isso, pensei bem, agora já não quero mais. Já não temos esse direito. Porque aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do quê? Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de quê? Do amor de Deus. Não é isso que a Bíblia está a dizer. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do amor de Deus. Significa que Deus está a dizer assim: se você está assumindo um compromisso comigo, permaneça fiel a mim. Permaneça fiel àquilo que eu tenho, porque eu preciso fazer alguma coisa por intermédio de ti. Vamos lá abrir a Bíblia. 2 de Coríntios. Segunda de Coríntios 4. 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mas trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. É isso que ele está a dizer. E trago em mim todas as cicatrizes, todas as marcas de Cristo Jesus. Trago em meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. Então ninguém vai me poder dizer que eu não servi a Cristo, porque eu tenho a prova de que servi a Cristo. Quantos de nós estamos carregados de marcas? Quantas são as tuas marcas? Nessa semana eu olhei assim para o meu braço e eu disse: eu tenho várias cicatrizes. Eu disse mesmo, eu também era um rapaz sem juízo. Traquino, né? Com cicatrizes, você vê. Porque quando você olha para uma criança e essa criança está cheia de cicatrizes, você fala: essa aqui mesmo não batia bem na altura dele. Essa aqui não estava bom. Por quê? Porque muitas das vezes as cicatrizes falam a respeito da tua história. Toda cicatriz que nós temos tem uma história para contar. Toda cicatriz que nós temos no nosso corpo tem uma história para contar. Por isso você vai ver que Tomé está a olhar para Cristo e está a dizer: não, você não é o Cristo, não pode ser, porque Cristo morreu. Mas de repente ele diz: olha para minhas mãos e vê se não tem umas marcas do Cristo, vê se não tem umas marcas da minha crucificação na cruz. Então as marcas têm uma história para contar. É do mesmo jeito que Paulo está dizendo assim: eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo, e elas são testemunhas de que eu padeci, de que eu sofri por amor a esse Cristo. Então nada e nem ninguém vai poder dizer que eu não me sacrifiquei por amor a esse Evangelho, porque carrego em mim as marcas de Cristo. Quantos de nós estamos a carregar as marcas do sofrimento, as marcas das dores de Cristo? Mas quais são as marcas? Será que eu tenho que me cortar? Será que eu tenho que me ferir? Quais são essas marcas? Essas marcas são o quê? O nosso sofrimento. Essas marcas são o quê? As nossas renúncias. Essas marcas são o quê? O sacrifício que é feito, o cansaço do meu corpo, o desgaste do meu corpo. Essas são as marcas. De repente alguém olha para ti e diz: parente, você está muito magro. O que se passa? Não está a comer bem? O que se passa?
Você tem que olhar e dizer: essas são as marcas. Mas irmão, você está muito desaparecido, ninguém mais te vê, ninguém mais fala contigo, já está desaparecido de todos os lugares. Essas são as marcas. Renunciamos a nós mesmos para que Cristo viva em nós, para que todo mundo comprove de que não somos nós, mas Cristo em nós a manifestar a sua glória. Mas uma coisa que eu entendi com Deus é que em meio a esse processo, Deus precisa trazer pessoas que nos possam auxiliar, pessoas que nos possam motivar quando nós esquecermos do propósito. Sabe, uma pessoa quando está cansada, a forma mais fácil dela esquecer o cansaço é estar com alguém. A forma mais fácil de você continuar a correr mais um pouco é estar com alguém. Por isso muitos que estão no ginásio, você vê que eles precisam de um coach, né? Que de repente ele grita no ouvido: vai mais uma! Vai mais uma! Fala, parente, já não estou a aguentar mais, mas você consegue. Porque há uma coisa que a tua mente vai falar primeiro, é que você já não pode caminhar, é que você já não pode fazer. Mas de repente tem alguém a te gritar no ouvido. Por isso é que a Bíblia está falando de Moisés. E está dizendo que Moisés precisava de Ur, precisava de Arão, para quê? Para manter os braços erguidos. Pessoas que lhes pudessem lhe servir de auxílio. Porque já não era a força de Moisés para estar com os braços erguidos. Eram forças externas. Quanto tempo é que você consegue ficar assim com os braços erguidos? Quanto tempo é que você consegue ficar? Vem aqui. Segura a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia. Sabe como é que nos faziam na escola quando nos metiam de castigo? Encosta mais para lá. Encosta mais para lá. Isso. Agora estica o braço. Isso. Vamos ver quanto tempo é que o irmão Luiz aguenta. Esticamos bem. Isso. Quanto tempo é que ela aguenta? Não, estica o outro também. Isso. Quanto tempo é que será que ela aguenta? Vamos lhe deixar assim para ver se ele vai aguentar. Está a contar o tempo. Eu já está vendo que ele está a começar a suar. Amém. Porque cada coisa que você vai ter no braço é o peso da responsabilidade que Deus vai te entregar. Porque aqui Deus começou a te entregar primeiro só um. Essa é a Bíblia dele. Esse é o fardo que ele tem que carregar. Mas a palavra está a dizer: suportai o fardo uns dos outros. Vem mais aqui o fardo do Elisandro. De repente Deus está a lhe dizer: vai agora, tens que ir para as Caldas da Rainha, vai orar por alguém. Mais outro fardo. E ela até aqui ainda consegue suportar. Ele está dizendo: não, eu aqui ainda aguento. De repente, irmã Yoquessa lhe diz: olha, aconteceu essa situação. Pastor Luiz, ora mais um pouco. Mas só que Deus está a lhe entregar mais responsabilidade. Está a dizer assim: eu estou a confiar muita coisa em ti. Então, bênção. Mais outro fardo. Mas só que ele está a ser forte. Porque enquanto ele está aqui com os braços apoiados, ele está aqui, está a se fortalecer, está a ser fortalecido. Porque quanto mais carga você vai aguentando, mais forte você vai ficando. Mas só que Deus é bom em te entregar, é que? Responsabilidade. Então, mais uma responsabilidade aqui, por favor. Já se era que você tem que lhe aguentar. Agora Elisandro não presta. Por quê? Você já está lá.
Já oraste por ele, né? Já tem que se com fardo do Elisandro. De repente, Elisandro agora está mais com a situação dele. Não. Tem essa aqui, essa minha falha, esse meu pecado, esse não sei o quê. Suporta só mais um pouquinho. Não, mas você tem que estar assim, Luiz. Estás a aguentar? Agora, o que Deus vai fazer? Não, vais continuar. Deus agora vai chamar quem? Arão. Estica o braço. Mantém aqui, ora aqui, sustenta aqui. Sustenta aqui assim. Não, mas Arão, você também não pode ter com a vida facilitada. Assim, isso. Aqui está fácil agora. Está mais leve. Está a aguentar aqui. Mas só que aqui desse lado está pesado. Porque aqui ele está cuidando do quê? Do espiritual. Mas aqui também está precisando do quê? Das finanças. Está complicado. Então Deus vai fazer o quê? Agora vou encostar mais aqui um pouquinho, por favor. Deus vai fazer o quê? Vai chamar o Ur. Vem aqui, Ur. Está lhe sustentar mais um pouquinho. Agora está melhor, não está? Está mais fácil. Então, assim como Deus fez com Moisés, trazendo o quê? O sogro de Moisés chegou e disse assim: separa homens sábios, separa homens entendidos da matéria para te ajudarem a governar o quê? A gerir o povo, a trabalhar com o povo. Porque você não pode fazer tudo sozinho. Então, Moisés que estava quase a morrer, Deus lhe disse: olha, vou te sustentar através da vida de quê? De Arão e de quê? Vou te sustentar através destas duas vidas. Mas só que Arão e Ur estão a suportar aqui, mas também tem outro peso aqui. Então, se Arão e Ur têm outro peso aqui, o que eles precisam fazer? Uma corrente que não se quebra. Um elo que não se quebra. Porque eles vão juntar aqui, juntar aqui, juntar aqui. Agora, você tem que auxiliar também Ur. Enquanto eles se auxiliam uns aos outros, o peso fica mais fácil. Porque ele não teria aguentado o peso da responsabilidade se não tivesse quê? Então, esses que estão aqui são suporte dentro do ministério uns para os outros. Não só dentro do ministério, mas fora do ministério. Porque Elias está quase a ficar maluco porque está a perceber que está sozinho. O problema de Elias, por vezes até, não é com relação à morte que está acontecendo, mas é ele perceber que agora está sozinho. Porque ele disse para Deus: Deus, morreram todos os profetas. Todos eles estão mortos. Todos eles agora estão o quê? Só restou eu. Amém, obrigado. Deus abençoe. Não, tem que distribuir a Bíblia, não sei se é de quem. Cada um tira o seu fardo, é isso. Esse é meu. Mas só que é interessante aquilo que Deus está fazendo. Deus, ele está a dizer, primeiro Deus tem que te deixar consciente de que você tem que lutar algumas lutas. Lá em 2 Coríntios tem algo interessante no capítulo 5, versículo 13. Vamos lá. E eu quando li isso, o meu coração se alegrou. 5:13. 5:13. Porque se enlouquecemos é para Deus. Se conservamos o juízo é para vós. Eu quando li isso, muita coisa fez sentido para mim. Eu disse: meu Deus. Muitos não percebem. Se eu estou a enlouquecer, é porque eu amo esse Deus. Mas se eu também estou a conservar juízo, é porque eu vos amo. Porque aqueles que amam a Deus, eles são dados como loucos. Mas se conservamos o juízo, é para que as pessoas entendam aquilo que Deus está a fazer através de nós. Aquilo que Deus quer conosco. Porque quando você só toma Deus e olha só para o lado de Deus, olha só para Deus, você vai falar, duas pessoas vão falar: você está maluco. Mas a conservação do juízo é para amor ao povo de Deus. Mas é muitas das vezes o próprio povo de Deus que está a tirar o juízo. Porque aqueles que deviam se calhar te apoiar estão mais a te quê? A te atrasar. Aqueles que deviam te dar suporte estão mais a quê? A te destruir. Por isso você vê, o pastor está a ficar maluco. Está ali caluniando na própria pessoa que coisa, que ele está a ajudar. Jejuou, orou. Mas de repente você está mais a me caluniar. Eu não te fiz nada, irmão.
Vamos só seguir tua vida, segue tua vida, amém? Do mesmo jeito que afora, dentro de casa, irmãos a lutarem uns contra os outros, irmãos a guerrear, enquanto tinham que se ajudar. Luta pesada em casa, ofensas, situações, pai contra filho, a guerrear enquanto temos um só propósito. Enquanto temos só um só propósito. Então o objetivo da igreja é despertar. Deus quer que a igreja entenda que existirão lutas, existirão fardos, e ninguém te condena por causa desses fardos, porque eles estão lá e são visíveis. Mas Cristo está a dizer: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas ao mesmo tempo está a dizer: suportem-vos uns aos outros. Significa que nós não podemos também entregar toda a responsabilidade a quem? A Cristo, porque aquilo que Ele tem que fazer já fez. Mas Cristo, está aqui o meu fardo, está aqui a minha luta, Pai. Tá bom, mas o teu irmão, você não está com ver com o teu irmão, por quê? Porque essa luta aqui, esse fardo aqui, era suposto o teu irmão carregar. Enquanto você está à espera que Cristo venha mais te ajudar com relação a esse fardo, era suposto você estar com teu irmão para que ele te suportasse nesse momento difícil, para que ele fosse o teu suporte nesse momento difícil. Existem coisas, existem situações as quais nós não precisamos mais passar. Por isso Elias está a implorar: Deus, me tira a vida. Uma das formas mais fáceis de cair na depressão é estar sozinho. Se você vai se separar para estar sozinho e você não vai orar, saiba que Satanás está te preparando para algo. Toda vez que você se isolar e não é para orar, Satanás vai começar a trabalhar na tua mente. Porque não há quem te impulsione, não há quem te faça lembrar. E ele estava assim, sem quê? Sem ninguém à volta, sem ninguém para auxiliar. Num desses dias eu estava a dizer: Deus, eu te amo, eu creio, eu tenho convicção nisso, mas me faz perceber por que eu não posso desistir. Me faz perceber por que eu devo continuar. Pai, essa vida do ministério, eu poderia estar fazendo outra coisa, Pai, não. Mas por que eu não posso desistir? Se aquilo que por vezes estamos a provar é só dor, é só dor, é só dor, é só dor, é só dor. Por que não posso desistir, Pai? E aí Paulo vai dizer: somos constrangidos, mas não afligidos, mas somos quê? O que ele está a dizer? O que ele está a dizer lá em 2 Coríntios 4? O que ele está a dizer? Tem que estar com essa coisa aberta, filha, por favor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja no versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mas isso você tem que falar com fé para você perceber o que é. Somos o quê? Atribulados, mas não quê? Angustiados. Mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não desamparados, porque essa é a mesma mensagem que Deus está a preparar para Elias. Somos perseguidos, mas não desamparados, porque existe um Deus que nos cuida, um Deus que nos quer, que nos guia. Então existe essa luta que nós vamos viver. Somos perseguidos, isso é a verdade, mas não somos desamparados. Afligidos, mas não destruídos. Então significa que tudo o que vier não é para minha morte.
Significa que aquilo que vier até mim não é para me matar, mas é para que eu seja fortalecido nessa luta, para que eu possa lutar o bom combate. Entenda aquilo que Deus está a ministrar para Elias. E foi Paulo que escreveu isso. Porque a luta de Elias não é diferente da luta de Paulo. Cristo disse que a igreja sofrerá perseguições. Mas somos nós que ainda estamos no bom tempo. Quem está a te perseguir? Tem pessoa que está a exigir, que está a falar, você não me persegue só porque lhe falaram mal uma vez. Lhe falaram mal. Muita perseguição. Que perseguição? Que é? Você está aí a falar perseguição e vai chegar aí na tua casa e vai comer uma picanha. É você ser perseguido de quê? Que perseguição é essa? Nós ainda não estamos a viver a verdadeira perseguição. Nossa perseguição se compara a que esses homens viveram. E aí eu comecei a deixar de me sentir no direito de dizer para Deus que devo recuar, devo desistir. Eu comecei a ganhar vergonha na cara quando percebi que outras pessoas padeceram muito mais do que eu. Deus levantou várias pessoas, tantas pessoas aqui à minha volta para me ajudar. Não só de uma forma ministerial, mas de uma forma também social, de várias formas. E muitos de nós estamos a olhar, mas Deus não, eu estou aqui sozinho, mas Deus quer levantar pessoas, mas por vezes você pode destruir pessoas que querem te ajudar. Como assim? Está a chegar alguém para te auxiliar e está a dizer que está tudo bem contigo. Você está a dizer, não me chateia. Irmão, está endemoniado, não? Meu objetivo é te auxiliar e te ajudar. Então, porque eu sei que a luta é difícil. A luta é difícil, não tem como. Isso é mais claro do que tudo. A luta é difícil. Mais difícil ainda se nós lutarmos sozinhos. Olha o que Deus está a dizer. Abre aí a tua Bíblia em 1 de Reis 19. Veja o que Deus diz. Vá para o versículo 17. Amém. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Porque o que Deus está a dizer? Deus olhou para Elias, que Elias queria morrer, e disse assim, Elias, vai e unge esses homens. E Deus diz mais algo interessante para Elias. Elias, vai e unge Eliseu. Porque enquanto você quer desistir, Elias, eu estou a preparar para ti algo. Eu estou a preparar outras pessoas para quê? Para continuarem. O que é que Deus disse para Elias? Eu preparei, eu separei e guardei. Sete quê? Bota aqui, Diana, estou a gostar. Preparei que 7.000 homens que não ousaram nem sequer dobrar os seus joelhos diante dos profetas de Baal, diante de Baal, e nem sequer ousaram o quê? Beijar os deuses deles. Então Deus já separou esses 7.000. E Elias, entenda que você não está sozinho, que existem outras pessoas a lutarem, que existem outras pessoas a guerrearem, que existem outras pessoas a quê? A combater o bom combate. Então Deus está a dizer para Elias, Elias, agora vai, unge Eliseu. E está a dizer assim, Deus está a dizer para Elias, olha, Elias, quando você perceber que se você não conseguir matar, quem é que matará? Não, vai lá, no 18. O 17? No 17.
E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á Eliseu. Então não há escapatória, Elias. Os teus inimigos, deixa comigo. Elias, perceba que você não está sozinho. A responsabilidade que você acha que você não consegue, eu vou entregar para um. E se o outro não conseguir, eu vou entregar para o outro. E se o outro não conseguir, eu vou entregar para o outro. E se o outro não conseguir, eu vou entregar para o outro. Até que o Senhor seja que? Vitorioso na sua luta. A nossa luta tem que ser a luta de Deus. Então Elias, não se preocupa com aquilo que você não vai conseguir fazer, porque eu vou tratar de trazer outras pessoas para fazer. Elias, eu sei que você é limitado, então deixa que eu trabalhe em outras pessoas, para que elas possam fazer aquilo que você não consegue fazer. O ministério não se faz sozinho. Essa luta você não consegue vencer sozinho. Essa luta você não consegue realizar sozinho. Deus está capacitando outras pessoas para realizar aquilo que você não consegue fazer. É por isso que Deus está a dizer, vai e unge Eliseu. E esse Eliseu está a dizer assim: assim como vives tu e assim como vive o Yahweh, não te deixarei. Porque Elias já estava cansado. Mas alguém se levantou e disse: eu vou permanecer. Deixa essa luta comigo. E entenda uma coisa engraçada. Porque o próprio Elias já havia derramado a graça sobre Eliseu. O que é que a Bíblia vai dizer ao terminar o versículo? O verso 17. 21. Voltou, pois, de o seguir e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Vamos começar do 19, perdão. Amém. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois. Amém. Porque quando todo mundo pensava que Eliseu só havia aprovado da unção, no final, ele no princípio já havia aprovado da unção, porque a Bíblia está a dizer que Elias lançou a capa sobre ele. Então tem coisas na tua vida que você já recebeu, mas só pode confirmar se você permanecer até o final. Por isso é que ele vai insistir: certo como vives tu, certo como vive Yahweh, não te deixarei. Porque existe uma carreira que ele precisa terminar. E ele está dizendo assim: Senhor, me dá a porção dobrada da tua unção. E ele está a dizer: se me vir subir, terás essa unção dobrada. Mas só se me ver subir, ou se me ver a ser arrebatado. E a Bíblia vai falar que quando Elias é arrebatado, ele lança a capa novamente. Deixa. Essa assunto fica para outro dia. Então existem coisas que é preciso terminar a carreira. Por que ele está dizendo da unção dobrada? Porque aonde você, muitas das vezes, quando os corredores, os grandes competidores, estão num circuito aonde eles praticamente começam a carreira, é aonde terminam. Porque é um circuito. E aonde eles começam, é aonde eles terminam. Então existem coisas na nossa vida que nós temos que saber começar. Lembra-te de onde caíste, levanta-te e segue. Você começou com o primeiro amor, né? Volta lá. Volta lá. Insiste lá. Ora mais um pouco. Medita mais um pouco. Se entrega mais um pouco.
mas seja fortalecido, mas tenha em mente que você terá lutas. Tenha em mente que você terá que dificuldades. Somos perseguidos, mas não destruídos. Até aqui a palavra do Senhor.